Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nessa meditação, nós iremos considerar a seguinte bem-aventurança na vida do servo de Deus, Marcelo Henrique Câmara. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Se formos ver o significado da palavra puros, no Evangelho de São Mateus, escrito em grego, iremos encontrar a palavra kataroi, que significa aquilo que não tem mistura, ao qual não foi acrescentado nenhuma impureza, que está limpo. E aplicado ao coração, portanto, significa um coração limpo, puro, um coração íntegro. A segunda parte dessa bem-aventurança diz: porque verão a Deus. Somente na vida eterna iremos ver Deus face a face, isso é propriamente o céu, a contemplação de Deus. Depois, na ressurreição da carne, nós iremos ver a Deus com os nossos próprios olhos, quando teremos um corpo glorioso como o de Cristo. Na eternidade, poderemos ver a Deus diretamente, não como um espelho, de forma obscura ou desfocada, como quem se encontra míope, mas de uma forma direta, imediata, clara. Será quando o nosso coração humano, que deseja profundamente a verdade, a bondade, a beleza, estará plenamente saciado com a plena verdade, a suma bondade, a infinita beleza de Deus. E na filosofia, esses conceitos, a verdade, bondade, beleza, são chamados os transcendentais de Deus. Deus é a verdade, a bondade, a beleza. Em Deus esses conceitos se integram, se identificam, são a mesma realidade, pois Deus é simples. Voltando ao grego, Deus é kataros, puro. Quem tem um coração puro consegue ver que não apenas em Deus, mas também na criação, os transcendentais se integram. Só é belo o que é profundamente bom e verdadeiro, só é bom o que é profundamente belo e verdadeiro, só é verdadeiro o que é profundamente belo e bom. A arte é bela quando é arte verdadeira. O amor é bom quando é belo e verdadeiro. Por exemplo, é muito belo o amor entre um homem e uma mulher, quando gera vida, quando é uma entrega de vida, uma verdadeira doação para sempre, quando constitui uma família. Por isso o amor antes do casamento ou fora do casamento não é bom nem belo, pois não é profundamente verdadeiro, não é entrega de vida para formar uma família aberta a acolher os filhos, não é uma vocação a levar o cônjuge e os filhos para Deus, apoiada na graça do sacramento do matrimônio. E quem tem um coração puro, íntegro, consegue ver claramente essa unidade que há entre o belo, o bom e o verdadeiro.
Seu coração e seu olhar são puros e integram esses conceitos imediatamente e discernem perfeitamente o que é belo e o que não é. É quem tem pureza de coração consegue ver, por exemplo, a beleza de Cristo na sua paixão e morte de cruz, embora, como dizia o profeta Isaías, diante de Jesus, o seu semblante deformado pela dor, as pessoas viravam o rosto para não olhá-lo. Mas quem tem um olhar puro, integrador, vê a extrema beleza do crucificado, pois desfruta da imensa bondade de quem nos ama, a ponto de dar a vida por nós para a nossa salvação. Trata-se de uma bondade extrema, de um amor verdadeiro que dá a sua maior prova, a de dar a vida pelos seus amigos. E por isso se encanta com a beleza de Deus. A pureza do coração é um estado da alma que nos permite ver a Deus em todas as coisas, em todos os momentos. Impressiona o comentário que fez uma enfermeira a respeito do Marcelo Câmara, quando estava doente e internado no hospital. Ele via beleza em tudo. Estava naquela sua situação difícil e agradecia. Se purificarmos o nosso coração, iremos ver a Deus também nas criaturas. Marcelinho era um jovem de boa aparência e de uma riqueza interior ainda mais bela. Por isso nutria um profundo respeito pela figura feminina, na qual enxergava a beleza do Pai Criador, e mostrava assim um coração casto, puro de sentimentos e de atitudes. Um colega da faculdade declarou que certa vez elogiou a beleza de uma aluna de outro período, daquele jeito de quem ainda não aprendeu a lidar com os hormônios, dizia ele. Quando o elogio do Marcelo foi apenas, sim, uma bela filha de Deus. O servo de Deus, Marcelo Henrique Câmara, sempre quando via uma mulher bonita, elevava o seu coração a Deus, agradecendo a Deus pela beleza da criação, vendo-a como uma bela filha de Deus e respeitando-a, procurando olhá-la no rosto. A pureza de coração provém de uma série de virtudes, da humildade, retidão de intenção, da lealdade e fidelidade, da sinceridade, da generosidade, etc. Praticamente de todas as demais bem-aventuranças. Poderíamos dizer que a pureza de coração é fruto do Espírito Santo presente na alma em graça. Podemos dizer que é fruto da santidade de vida. Mas como já consideramos várias virtudes cristãs nas outras meditações sobre o servo de Deus, Marcelo Câmara, agora eu gostaria de me deter especialmente em uma virtude que é fundamental para alcançar pureza de coração. Trata-se da virtude da castidade. A virtude da castidade permite discernir o que é verdadeiramente belo e profundamente aprazível, satisfazendo plenamente o nosso coração no campo da afetividade, da sexualidade. Tem relação direta com a nossa capacidade de perceber, aspirar, desfrutar o que preenche profundamente o nosso coração nesse campo. Dizíamos que há realidades que aparentemente são feias, mas para quem tem um coração puro são profundamente belas. Como também há realidades que aparentemente são belas, mas para uma pessoa pura de coração são feias, até mesmo grotescas. Por exemplo,
uma mulher de corpo bonito em uma academia de musculação ou em uma praia que se veste com o mínimo de roupa. Para uma pessoa de coração puro é feio, grotesco, porque não é bom. Poderia ser bom se vestir assim para o seu marido, no contexto da intimidade do casal, mas não se vestir assim de forma provocativa em público. Se pensamos então na pornografia, perceberíamos, se tivéssemos um coração puro, quão grotesco é. Deus nos criou para a contemplação, que conjuga todas as aspirações do coração. É uma graça que Ele nos quer dar, trata-se, porém, de uma graça pela qual eu preciso lutar, corresponder. Precisamos dominar o nosso coração para que ele se torne capaz de receber e corresponder a este dom. Com palavras de São José Maria, a castidade é combate, mas não é renúncia. Respondemos com uma afirmação gozosa, com uma entrega livre e alegre. O teu comportamento não há de limitar-se a evitar a queda, a ocasião. Não há de reduzir-se de maneira nenhuma a uma negação fria e matemática. Já te convenceste de que a castidade é uma virtude e de que, como tal, deve crescer e aperfeiçoar-se? Então, a castidade é uma afirmação gozosa e sempre pode crescer. A ideia da castidade como afirmação contrasta com a de quem dá uma ênfase excessiva ao não, como se a virtude consistisse precisamente em não fazer, não pensar, não olhar, não querer. A castidade é, pelo contrário, um sim ao amor, porque é o amor que a torna necessária e que lhe confere o seu significado. Naturalmente, é necessário dizer não a certos atos ou atitudes que lhe são contrários e que toda pessoa sensata vê precisamente como negações do amor. Todas as pessoas desejam, no fundo, um amor que é entrega de vida, doação condicional, um amor fiel, que frutifica numa família. É isso que preenche o seu coração. A virtude vai além da capacidade de se conter ou de se opor a uma má inclinação. Exige também educação da própria inclinação, conduzindo-a para o bem da pessoa. A virtude consiste precisamente em gozar, em desfrutar do bem, porque cresceu em nós uma connaturalidade afetiva, quer dizer, uma espécie de cumplicidade com o bem. É precisamente nesse sentido que chamamos temperança a ordem na tendência natural ao prazer, e a castidade faz parte da virtude da temperança. Se o prazer fosse mal, ordená-lo significaria anulá-lo. O prazer, porém, é querido por Deus, um grande incentivo na busca do bem. Que o prazer seja, em princípio, um indicador de que há algo de valor, um bem a ser buscado, ele não determina a quantidade, a forma de buscar esse bem. O prazer da comida nos torna agradável o bem da nutrição, embora nem todos os tipos de alimentos, por mais prazerosos que sejam, são bons para determinadas pessoas. Para um diabético, comer um doce como um suspiro ou merengue pode ser extremamente prazeroso, mas não lhe fará bem seguramente. O prazer sexual torna agradável a relação conjugal, alimentando o amor dos cônjuges, incentivando a procriação e o crescimento da família. Embora nem todo prazer sexual seja bom,
Se está fora do contexto querido por Deus, torna-se algo degradante que impede a pureza de coração. Pelo uso da razão, ou melhor dito, pela virtude da prudência, devemos descobrir o prazer digno, belo e realmente bom. Por isso temos de ordenar a nossa inclinação ao prazer. E se conseguirmos, teremos convertido essa tendência em um dos nossos melhores aliados para fazer o bem, para alcançarmos uma profunda felicidade. Em que consiste ordenar esta tendência? Então, é evidente que não se trata de fazer desaparecer a atração do prazer, coisa que, por outro lado, é impossível, tampouco em ignorá-la ou em viver como se ela não existisse, nem sequer em reprimi-la. Ordenar a tendência ao prazer significa integrá-la ao bem da pessoa, conferir unidade aos nossos desejos, de modo que se harmonizem progressivamente com a nossa identidade e a reforcem. Então, um coração impuro é um coração fragmentado, sem rumo. Um coração puro, ao contrário, é um coração unificado, com uma direção na vida. Certa vez, Marcelinho disse em uma palestra para os jovens: ou eu deixo meus instintos me dominarem e não vivo a vida de Deus, doador da graça santificante, e saio ficando, depois quem sabe forticando, ou busco outra opção, busco a santidade. Apesar de requerer alguns nãos, a castidade é, porém, uma realidade eminentemente positiva. É um sim ao amor, um sim à santidade. E esse foi o caminho que o Marcelinho escolheu. Uma das atitudes que desagradava profundamente o Marcelinho era a do ficar, que se caracteriza pela falta de compromisso entre as pessoas envolvidas. O ficar tem vários níveis, desde um simples beijo até a relação sexual, mas o que é comum a todos os tipos de ficar é não ter compromisso algum com a pessoa que se fica. E o Marcelo via claramente, até mesmo comentava, que não se pode pretender dissociar tais manifestações de afeto do compromisso do namoro e da meta de qualquer namoro cristão, que é o matrimônio. Então, para ele, o compromisso e a meta são inerentes às manifestações de afeto. Senão haveria uma banalização dos afetos e da outra pessoa envolvida. Tal atitude seria brincar com os sentimentos e poderia causar uma ferida, uma profunda mágoa na outra pessoa. Vejam o que o Marcelinho dizia. Se queres ser cristão mesmo, valorize efetivamente as pessoas que te cercam. No que concerne às relações afetivas, não fique à moda dos pagãos, mas namore e viva no futuro o belo sacramento do matrimônio. Falando aos jovens sobre esse péssimo costume que se espalhou na nossa sociedade, o de ficar com as pessoas, Marcelinho, com seu característico bom humor, dizia: fique com Deus, e quem fica com Ele, com certeza não fica. O ficar, por evidência, não pode ser tido por adequado. Hoje em dia é absolutamente comum, mas não é a normalidade da vida cristã, visto que a normalidade da vida cristã é a santidade. Alegre-se profundamente por ir contra a corrente. Se você fosse no sentido da maioria dos jovens, certamente não estaria com Cristo, não estaria seguindo a Cristo. Tenha força e conte com a graça de Deus. Santos namoros e santos matrimônios.
É interessante perceber como o servo de Deus, Marcelo Henrique Câmara, viveu a realidade do namoro cristão. De forma alguma, o Marcelinho era um puritano. O Marcelo foi um jovem casto que sabia respeitar e respeitar-se. Aos jovens dizia: o beijo é uma demonstração de afeto própria do namoro. Namoro que é cristão, na medida em que tem em vista um matrimônio. Cristão não fica, namora. Cristão namora para tocar interioridades, não intimidades, e preparar-se para um santo matrimônio. Portanto, não namora para passar o tempo ou a mão onde não deve. O respeito pela dignidade da mulher e o companheirismo foram virtudes comprovadas pela namorada Patrícia, não somente durante o breve período de namoro. É o seu depoimento. Namorei o Marcelo, meu companheiro do grupo de Emaús, que eu admirava por sua inteligência e o seu comportamento. Tivemos um relacionamento efêmero, não sei se chegou a 3 meses, talvez devido às divergências de personalidade que acabamos aceitando como maturidade. Guardo na memória o carinho que ele sempre teve comigo. Tivemos um namoro casto. Marcelo foi um homem íntegro, respeitador e muito companheiro. E continuou assim, mesmo com o fim do relacionamento. Então, a incompatibilidade do casal, do jovem casal, não impediu Marcelo de entregar à moça um buquê de flores por ocasião do término do namoro e uma carta em que manifestava o desejo do seu bem. Fez isso em sinal de respeito e carinho fraterno. Tinha, como dizíamos, uma profunda delicadeza com as mulheres. E quando adoeceu, o Marcelo já não procurava namorar nenhuma moça. Queria primeiro estar curado, pois não achava justo se relacionar com uma moça sem ter uma perspectiva clara de um futuro casamento, além do receio, é claro, de causar uma grande dor em uma namorada, caso ele não se curasse do câncer e viesse a falecer. Mesmo sendo solteiro, o Marcelo, como um estudioso da fé e da moral cristã, aprofundou no tema da abertura à vida dentro do casamento. Ele via os filhos como uma bênção de Deus para o casal, via com bons olhos os casais que, cumprindo a vontade de Deus, dentro das suas possibilidades, tinham uma família numerosa. Também entendia que em muitos casos e ocasiões, por haver motivos de peso, o casal poderia discernir na sua oração se era a vontade de Deus que tivesse o próximo filho na situação em que estava vivendo, naquele momento de sua vida. Mas se discernissem que a vontade de Deus fosse a despassar os filhos, deveriam realizá-la utilizando dos períodos infecundos da mulher, prevista por Deus, para dessa forma fomentar o amor do casal. E com total fidelidade ao magistério da Igreja e a firme convicção de que a castidade como virtude deve ser vivida tanto pelos solteiros como pelos casados, se expressou no Fórum de Emaús no dia 4 de agosto de 2000, da seguinte forma: no que se refere aos métodos naturais, basta pararmos para meditar sobre o tema que as luzes da nossa razão e de nossa fé nos levarão a aderir com todo o coração ao magistério. Queridos, há 2 opções para o casal. Ou ele escolhe o período fértil para o ato de doação, que é o relacionamento afetivo sexual, ou escolhe um período infértil. Ao escolher o período fértil, não deve o casal fechar-se ao dom de Deus que o filho significa. Não deve dizer ao bom Deus
que quer apenas aquele momento sem abrir espaço para que se faça a vontade dele. O recurso ao período infértil, de forma absolutamente natural, é uma forma adequada para se planejar a família. De forma bonita, repleta de solidariedade e temperança. O verdadeiro amor sabe esperar, e mesmo se alegra em esperar e aderir ao desígnio de Deus. Mas não se iludam, caríssimos. Isso é obra da graça, não é obra meramente humana. É belo o casal reforçar-se na mística de ser uma só carne, como Cristo é um com a Igreja, também através do solidário e paciente aguardar que o uso do método natural proporciona. Parabéns aos irmãos que trabalham na divulgação dos métodos naturais. Que Deus os abençoe. Voltando à bem-aventurança, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Penso que Jesus, mais do que dizer que os impuros de coração serão proibidos de ver a Deus, queria dizer que a contemplação exige pureza de coração. Mas também penso que a contemplação fomenta viver a castidade. Marcelo via as mulheres como filhas de Deus, e por ter essa visão profunda, as respeitava, vivia a justiça ao tratá-las como mereciam. As pessoas contemplativas são capazes de encontrar a Deus em cada pessoa, em cada situação comum da vida, enquanto os que não são, não percebem a presença de Deus. E pode até chegar a pensar que a castidade limita a sua liberdade, quando ocorre exatamente o contrário. Os castos são profundamente livres, pois conseguem ver o bem do amor puro e alcançá-lo. Podemos nos perguntar, como ser contemplativos para sermos puros de coração? Em primeiro lugar, identificando-nos com Cristo. E essa identificação só é possível pela graça de Deus, que nos faz participar da vida divina. Por isso é fundamental e primordial irmos às fontes da graça, aos sacramentos da Eucaristia e da confissão, crescermos na amizade e na intimidade com Deus através da vida de oração, buscar a presença de Deus ao longo do dia, procurando sempre cumprir a sua santa vontade, a devoção à Mãe de Deus, medianeira de todas as graças. Sem dúvida, é preciso, evidentemente, evitar o que possa diminuir a presença de Deus, procurando que a vista e a imaginação não se dispersem ou se turvem, pondo certos freios à curiosidade, evitando também cair no ócio, atitude passiva de quem cede o domínio das suas decisões aos acontecimentos. Porque navegar sem objetivo, deixando-se levar por qualquer vento, é um modo muito fácil de se perder e terminar num lugar no qual preferíamos não ter chegado. Convém também crescer em fortaleza, porque sem ela é muito difícil manter o rumo em meio às ondas agitadas do mar desse nosso mundo hipersensualizado. E crescemos em fortaleza pela constância nas pequenas mortificações no trabalho, nas relações com os outros, nos gostos, sendo fiéis às graças atuais que Deus nos envia. Convém também crescer em sinceridade, ter a simplicidade de falar o que nos acontece por dentro. É um modo muito eficaz de oxigenar o nosso coração e de impedir que se intoxique com afetos que são excessivamente pequenos, mesquinhos para ele. As amizades e todas as relações humanas nobres cumprem também esse papel. Enquanto isolar-se ou fechar-se em si mesmo é fonte fácil de infecções. Ao contrário, a dedicação sincera aos outros mantém o nosso coração saudável.
É muito conveniente, além disso, ter interesses culturais de valor, especialmente a boa literatura, o bom cinema, a música, etc., que ajuda a desenvolver a sensibilidade estética e o sentido de beleza. Quem desfruta unicamente de filmes, leitura, planos ou vídeos de alta intensidade, quem se habitua a viver só de emoções banais, precisará de um esforço notável para dominar-se quando essas emoções entrarem na esfera sexual. É muito bonito e mais eficaz criar um clima interior limpo, luminoso, afirmativo. Nosso coração não foi feito para menos. Foi feito para desfrutar da beleza de Deus, já nessa vida e depois por toda a eternidade. Todos esses meios de ser contemplativo, o servo de Deus, Marcelo Henrique Câmara, cultivou na sua vida. E obteve assim o imenso dom de Deus de ter um coração puro e contemplativo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.